Amado povo de Deus, estamos iniciando mais um podcast, Conexão em Fé. Agradecemos sempre o carinho da sua atenção, de nos ajudar a propagar esse veículo de comunicação, que é através do nosso canal no YouTube, Paróquia Nacional do Brasil. E convide outras pessoas a se inscrever para que o canal chegue a mais e mais pessoas, a mais corações. Sempre a nossa gratidão por você nos acompanhar e ajudar a divulgar este instrumento de evangelização. E hoje o nosso podcast, Conexão e Fé, temos a alegria de contar com a presença da Leida. Leida é uma profissional na área aí da saúde, da alimentação, e hoje em dia está as pessoas buscando comer melhor, né? Se alimentar melhor, para que assim a saúde seja o grande investimento. Leida, seja bem-vinda, sempre é uma alegria poder ter um profissional como você, que está buscando deixar as pessoas mais saudáveis, né? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, padre, boa noite aos ouvintes, né, e as pessoas que estão assistindo a gente. E é uma alegria para mim também, né, agradeço bastante esse convite, essa oportunidade de estar aqui entre outras pessoas tão importantes que já passaram aqui, né, que eu sei. E é uma honra realmente estar aqui falando um pouco aí da minha área, falando um pouco do meu trabalho e com o objetivo de ajudar as pessoas, com certeza, né? Muito bem, e hoje as pessoas estão mais preocupadas em cuidar da alimentação, isso é muito positivo, né? E a Leida é natural de onde? Quem é a Leida que está aqui hoje conosco? Muito bem. Eu sou natural de Minas Gerais, mas eu apenas nasci em Minas Gerais, né? Já enquanto bebê a gente já se mudou e meu pai foi aí mudando para Goiás e depois para o Pará, né? Em busca até mesmo de terras, e eu fui criada boa parte da minha vida lá no Pará. E depois eu fui voltando aqui para o Sudeste para estudar, para fazer faculdade. Fiz faculdade em Goiânia. Depois eu vim para Ribeirão Preto me especializar, e de Ribeirão Preto, lá eu me casei, né, com o Humberto, da Pastoral da Sobriedade, e tivemos 3 filhos, e há 8 anos a gente mora aqui em São José do Rio Preto, né, viemos por conta do trabalho dele, né, e eu, assim, lá em Ribeirão Preto, eu trabalhava, né, em hospitais, né, trabalhei em alguns hospitais, e deixei lá essa área e vim, né, aqui... priorizei a família, né, porque realmente não tinha condições da gente continuar conciliando, né, a questão de trabalho dele aqui e tudo, e a gente lá. E mudando aqui para Rio Preto, eu optei também por sair dessa área hospitalar e fui para outra área, que é a área de consultório. Então, assim, no hospital é uma área muito importante, né, mas assim, eu senti uma limitação na minha prática, que era assim... na prevenção das doenças, né? Então, quando o paciente chega no hospital, muitas vezes ele já está com a doença instalada, e então eu sentia necessidade de atuar na prevenção, né? Então, por isso eu comecei aqui a me especializar mais nessa área de consultório, fiz pós-graduação e até hoje estudo, né? Faço vários cursos aí com foco realmente de auxiliar tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças através da nutrição. E como é importante a prevenção, a gente compreender que a alimentação deve ser uma prevenção. Há aquele provérbio, de vez em quando eu lembro até nas celebrações, que é o pensamento da medicina, que utilizem os alimentos como se fosse remédio, para depois, mais tarde, não ter que utilizar os remédios como se fossem alimentos, né? Isso mesmo. Então, a alimentação, ela existe além de saciar, mas também de prever, né? Prever até enfermidades, né? Sim, com certeza. Então, a sua linha é mais assim nessa da prevenção, uma alimentação que ajude a prever a saúde, né? Eu, assim, aqui em São José do Rio Preto, né, comecei a me especializar
num método de trabalho que chama nutrição funcional, né? Então, a funcional ela busca exatamente, assim, a gente atua no tratamento das doenças, mas muito na prevenção também, né? Então, antes mesmo da doença ser instalada, né, da pessoa ficar doente, a gente tem uma forma de trabalho em que a gente vai aí existe a possibilidade até mesmo de se prever, não somente prevenir, mas prever algumas doenças a partir dos sinais e sintomas que a pessoa começa a ter, através dos exames de sangue que a pessoa tem, né? Por quê? Porque existem estudos científicos que foram feitos com pessoas assim longevas, pessoas que têm uma saúde melhor e vivem mais, e esses estudos mostraram qual era o padrão de vida, o padrão de alimentação dessas pessoas, o padrão de exames de sangue, né? Então, através dessa avaliação, a gente já consegue até mesmo ter uma expectativa aí, né? Uma previsibilidade mesmo, né? Das chances da pessoa ter ou não determinadas doenças. Então, é um trabalho bem adiantado, digamos, né? E hoje, Leida, é uma realidade que as pessoas estão mais preocupadas em cuidar da alimentação. E as pessoas estão realmente se alimentando melhor e mais bem nutridas. O que você percebe nos atendimentos, na procura? Existe aí, principalmente por conta das redes sociais, né, da internet, um acesso maior às informações. Então, com isso, as pessoas, eu percebo que elas têm, sim, mais informação, né? Eles chegam até mim, muitas vezes, com informações que era até mesmo do profissional, né? Então, é importante, é legal, assim, você vê que a pessoa já chega, né, com aquele conhecimento, mas muitas vezes ela tem só o conhecimento, ela não pratica realmente, né? E ela precisa da gente, enquanto profissional, também para trazer esse conhecimento para dentro da realidade dela e fazer realmente colocar em prática, né? E com essa orientação, às vezes a gente tem uma ideia, mas é muito caro. Não, mas a gente passa a gastar menos no mercado, né? Sim, é importante saber como utilizar, como escolher os alimentos, né? Então, o que a gente prioriza, né? A gente prioriza a alimentação mais próxima do seu estado natural, né? O que a gente hoje em dia existe até uma frase que é comer comida de verdade, né? Que é exatamente o alimento mais próximo do estado em que ele veio da natureza, né? Seja como vegetal ou como animal. Então, sem muitos conservantes, né? Sem ter passado por muito processamento na indústria. E às vezes a gente percebe que as pessoas têm essa ideia de que comer uma alimentação saudável é caro, não é tão acessível, né? E, na verdade, quando a gente vai fazer as continhas ali, a gente vê que, por exemplo, um pacote de bolacha recheada, por exemplo, que é um dos alimentos assim que a gente contraindica, né, no dia a dia, principalmente, é um alimento que, às vezes, ele tem um preço superior a um quilo de frutas, né, principalmente frutas da estação, que são frutas mais em conta. Sim, a gente vê o limão, né, que é um remédio, né? E a mamãe, as nossas mães já diziam, ela fazia tanta coisa com limão, né? Sim. E ver o que o limão tem de colaboração para a saúde, como o ovo, né? E são alimentos hoje baratos. De primeiro a gente via alguém com uma cartela de ovo, falar, nossa, esse aí está num aperto, né? Está passando um aperto. Mas hoje não, a cartela de ovo hoje tem uma outra visão, né? Embora isso também mudou, porque tem uma época que dizia, o ovo faz mal ao coração, faz isso. Agora hoje te ouve mais que o ovo, ele é bom para isso, é bom para aquilo. O que você tem a falar assim desse alimento do ovo? Porque de fato é um alimento mais em conta, mais barato. E parece que é uma proteína muito forte, né? Isso, o ovo, ele é assim como todo alimento de origem animal, né, que contém a proteína de origem animal, como as carnes, por exemplo, o ovo ele tem uma proteína que a gente chama de alto valor biológico, né, porque ela é completa ali nos seus aminoácidos, que são, né, a gente compara até como um colar de pérolas, né? A proteína seria o colar de pérolas e cada bolinha
é um aminoácido. Então, aquela junção das bolinhas, dos aminoácidos formam a proteína. E existem alguns aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo, que o nosso corpo não fabrica, né? São 10 aminoácidos. Então, a gente precisa obtê-los através da alimentação. E nem todos os alimentos têm esses aminoácidos essenciais. Onde tem? Né? Nos alimentos de origem animal, né? Então, nas carnes, nos ovos. Então, o ovo ele tem essa proteína de alto valor biológico, que a gente chama, né? Completa, e ele é um alimento que realmente de vilão, né? Há uns anos atrás, ele passou para mocinho, vedete hoje aí, né? Essa palavra é antiga, né? Vedete, mas sim. Enfim, é uma assim que está realmente em alta. Então, o ovo, ele antigamente acreditava-se que ele contribuía, por exemplo, para aumentar o colesterol e, com isso, aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Mas aí, com estudos, né, foi se descobrindo que, na verdade, não é bem assim. Que o que aumenta o colesterol não é exatamente o ovo ou até mesmo a gordura das carnes, mas é um conjunto de fatores, é o padrão alimentar da pessoa, né? E muitas vezes os alimentos industrializados, aqueles muito ricos em gorduras ali da indústria, eles contribuem, sim, esses sim são os vilões, né, que já se descobriu. Porque a ciência ela é viva, a ciência ela não é estática, né, como a matemática, por exemplo. As biológicas, né, ciências biológicas, elas vão evoluindo, né, vai se fazendo pesquisas e descobrindo-se coisas novas e até mesmo contrariando o que se acreditava até antigamente, né? Ah, então, que bom, né? Porque evolução, né? eu gosto de ovo. E o ovo, assim, pode comer ele todo dia. Então, aí depende, né? A gente gosta muito de falar depende, o nutricionista fala muito isso, porque, na verdade, a gente precisa avaliar a pessoa, né, a individualidade, como é que está a saúde daquela pessoa. Então, assim, de um modo geral, até poderia, sim, dependendo da quantidade, né? Agora, pessoas, por exemplo, que têm realmente que têm aí essas gorduras aumentadas no sangue, né? Eu não vou falar que ela poderia comer aí 3, 4 ovos todos os dias, não, porque isso pode, porque mesmo não sendo fonte de colesterol, assim, que vai contribuir para piorar os exames, é uma fonte de gordura, né? Então é importante ter assim uma orientação, né? Um ovo por Individualizar, dia, assim, ovo né? por Um ovo dia. por dia. Aí, E a gente legal. acaba enjoando um pouco também, né, padre? Então Também, eu já é fiz importante uma variar. experiência, faz todos os dias. Aí depois para e Tem tem dia que que não quer nem ver retomar. ovo. Então é importante ter esse equilíbrio, né? Uhum. E também existe, assim, na nutrição, uma compreensão de diferentes tipos de fome. Sim, existe. Porque às vezes a pessoa fala, estou com uma fome, porque a fome, a nossa cabeça, né, que comanda, né? Então, existe a fome que a gente vê que é da carência, né, da falta de alimento, e tem muito na vida e comunidade, o quanto que nós somos procurados de pessoas que estão passando necessidade mesmo de ter o básico, né? É aí que as nossas comunidades devem praticar a sua fé, especialmente. E a outra forma, a pessoa tem o alimento, tem tudo lá, o conforto, e ela tem uma fome, parece que é uma fome exagerada. Como que é isso orientado que é uma fome que é mais forte, né? Parece que é uma fome exagerada, né? A fome, ela existe assim em vários conceitos, né? A fome como carência alimentar é a fome biológica, aquela fome que você sente o estômago vazio, né? Arder o estômago, então ela tem sinais físicos, essa fome de carência alimentar. E existe a fome também, que muitas vezes as pessoas confundem, mas na verdade ela é fruto de ansiedade, né? De alguma situação, algum desconforto emocional, né, até em função de outras questões, né, de repente financeira, relacionamentos. Então, a pessoa, num aumento, por exemplo, dessa ansiedade, né, ou até mesmo hormonal, a pessoa tem aquela sensação de que ela tem uma fome que não é saciada. Então, a gente chama de fome emocional. Né? É uma fome que precisa ser identificada e que muitas vezes assim ela contribui com excesso de peso, né? Com compulsão, a pessoa come e não realmente tem a saciedade.
Então, são diversos tipos que é importante identificar. E eu procuro orientar os pacientes a identificar a fome verdadeira. Até oriento assim, você não tem que comer de 3 em 3 horas. Né? O nosso corpo ele não é assim esse relógio que você tem que se guiar pelo relógio mesmo físico, mas a gente precisa se guiar pelo relógio do estômago. Então, comer quando você sente fome. Salvo algumas pessoas que têm fome o tempo inteiro, né? Mas aí tem essa confusão toda que precisa identificar. Mas precisa aprender a identificar a fome realmente biológica, né? E aí você comer para satisfazer essa fome, isso ajuda bastante, né, na questão de evitar excessos até mesmo. Sim. Né? Mas essa fome emocional, ela tem a ver com uma fome oculta? Ou é outra Não, natureza? aí é outra natureza, né? É. A fome oculta é um conceito de que as pessoas elas podem estar se alimentando, têm acesso ao alimento, não sentem essa fome biológica, não passam necessidade, mas, no entanto, elas têm carência de micronutrientes. O que são esses micro? As vitaminas e os minerais, né? Porque, dentre os nutrientes, a gente pode, para entender melhor, vamos dividir em macro e micro, ou seja, o macro são os maiores, né? Quais são os macro? Os carboidratos, as gorduras, as proteínas. Esses alimentos eles vão nos dar calorias e saciar a fome, digamos, né? Além de outras funções. Agora existem os micro, que são as vitaminas, os minerais, que somando aí existem cerca de 40 tipos, né? Entre vitaminas e minerais, né? Ferro, zinco, magnésio, vitamina A, D, etc. Então, essa falta desses micro no nosso organismo é o que a gente chama de fome oculta. A pessoa ela pode estar aparentemente bem nutrida, né? Ela não está magra, desnutrida, ao ponto de está desnutrida, né? E, na verdade, ela tem uma fome oculta, ela tem um certo tipo de desnutrição, que é a falta desses nutrientes. Isso é a fome oculta. Isso né? é muito comum, né? Porque... Muito comum. E você tem filhos, né? O esposo. A nutricionista em casa, como que a turma obedece? Ou é um desafio? Casa de ferreiro, espeto de pau. Faz as receitas e a turma fala, não, eu não quero, né? Sim, Eu, quando comecei a estudar aí a nutrição funcional, a gente muda um pouco, vira a chave em alguns aspectos, né? E aí a gente começa a aplicar, eu comecei a aplicar em mim esses conceitos e realmente assim, eu tive uma melhora muito importante na minha saúde, né? Alguns problemas que eu tinha, eles realmente desapareceram. E aí a gente quer estender isso para todo mundo, né? E o primeiro lugar é a família. Mas aí tem os boicotadores, os sabotadores, né? Então a gente acaba chegando num momento que a gente vê que tem que ter um equilíbrio, né? Não dá para ser 100% e eu acho que não tem ninguém que seja, né? Assim, Porque precisa ser uma decisão, né? É uma decisão em todas as áreas da vida. Tem que ter aquela decisão. Se a pessoa fala, não, mas eu não decidi, então não vai fazer o efeito, né? E a campanha da fraternidade esse ano dá para as nutricionistas trabalharem bem, né? A dimensão da campanha. Dá-lhe vós meus de comer, né? E nos faz buscar uma das perguntas que Jesus vai nos perguntar no dia da nossa prestação de conta. Eu estava com fome e me deste de comer, né? Na nutrição, isso inspira também uma campanha da fraternidade, a identificar que o próprio Cristo, ele tratou muito da fome, né? O ministério dele, a vida dele, sempre houve uma sobriedade no alimento, que ele multiplicou os pães, mas repartiu, né? De 5 pães e 2 peixes, fez uma multiplicação. Então isso acho que tem muito a ver também com uma vida bem equilibrada na alimentação, de maneira que ele, na multiplicação dos pães, ele não permite desperdício, né? Vamos recolher as sobras, porque vai dar para alimentar mais gente, né? Na nutrição, dá para também trabalhar essa espiritualidade? Sim, eu acho que sim, né? Até mesmo a gente, pensando na questão da fome, associada aí à campanha da fraternidade desse ano, existem, né, dentro da nutrição existem diversas áreas de atuação, então temos, né, os colegas que trabalham mais essa área social, né,
e desenvolvem trabalhos, projetos, né? E tem os profissionais que trabalham, por exemplo, em creches, em escolas, né? E hospitais, e consultório, academias. Então, em todos os âmbitos, é possível, sim, a gente conscientizar as pessoas em relação a isso, em relação a utilizar o alimento com equilíbrio, com sobriedade, né? Evitar o desperdício, né? O Brasil é um grande produtor de alimentos, mas ele também é um grande desperdiçador, se a gente pode falar, né? Há um desperdício muito grande aqui, comidas, né? Toneladas são jogadas no lixo, né? Até mesmo por falta de conscientização de como acondicionar, de como armazenar, né? De prever, por exemplo, fazer uma previsão de quantidades, né? Quando você vai fazer um evento, por exemplo, às vezes superestima as quantidades e com isso depois há o desperdício, né? Então, você trazendo o tema do desperdício, eu já fui visitar e conversar em supermercados, porque aqueles alimentos que sobram, que estão ótimos para a alimentação, ou o prazo de validade próximo, a gente já olha, a gente já não compra, né? Eu fui perguntar, o que se faz com esse alimento que eu gostaria de dar um destino, né? E eles disseram que, por causa da legislação, eles têm dificuldade, inclusive, de fazer a doação, né? Porque pode depois alguém passar mal e processar a empresa, né? Eu falei, mas que pena, né? Porque dá para se aproveitar. Eu fui numa época da faculdade, no seminário, que a gente não tinha essa legislação. A gente ia num supermercado aí na cidade, que hoje já não está mais na cidade, que era o Sé, supermercado, e a gente, as frutas que não vendia, depois a gente, uma maçã, por exemplo, tirava aquela parte que não estava saudável, né? E a gente comia essas maçãs, tinha só, às vezes, a metade ou só uma parte, né, que tirava. E, olha, muito boa, saudável, né? Saudável, sim, né? Então, quando você fala do desperdício, quantas coisas poderiam ser melhor utilizadas, né? Tem toda uma legislação. Nós também, os seres humanos, a gente é muito forte, às vezes, na exigência, que acaba as empresas tendo que tomar esse cuidado, né? E a alimentação, ela prevê para que a pessoa seja mais saudável. E as doenças, uma das mais comuns aí por alimentação não adequada, são a diabetes, né? A diabetes está muito ligada à alimentação, né? Sim. E esses dias eu estava conversando com um moço que ele já teve duas pessoas na família que faleceram consequência da diabetes. E ele segue o mesmo caminho dos pais, né? Ele dizia, como que é a sua alimentação, mas então é um potencial também diabético, é questão de tempo, né? Então, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, gordura no fígado, câncer, estão ligados à alimentação. Sim, com certeza. Essas são as doenças classificadas como crônicas, né? Crônicas não transmissíveis, no sentido assim, como uma hepatite, ela é transmissível, né? Uma doença que passa de uma pessoa para outra dessa maneira, numa transmissão depois de adulto, por exemplo. Mas elas são crônicas, não transmissíveis, mas elas são, né, o grande problema de saúde pública, né? Hoje em dia, né, vamos falar de Brasil, mas, na verdade, Estados Unidos é um dos campeões aí, né, de incidência dessas doenças, né? E muitos dos nossos hábitos aqui no Brasil são copiados de lá, né? Até mesmo redes de fast foods, né? Então, hoje é importante a gente buscar aí uma ressignificação do que é uma alimentação, digamos, alimentação do brasileiro, né? Embora a gente tenha uma mistura, tudo, mas assim, a gente valorizar mais a nossa alimentação, né, raiz, vamos dizer assim, que é o arroz com feijão, né, as verduras, os legumes e tudo mais, porque é a maneira de se prevenir essas doenças, né? É por aí, saindo um pouco dessas comidas ultraprocessadas, né? Esses fast foods, né? A gente vai ao shopping, a gente vê, eu fico horrorizada, assim, né? Não que eu nunca coma, né? Mas, assim, às vezes, assim, a gente vê que a pessoa faz daquela alimentação mesmo o dia a dia, né? E não, tipo, a gente tem até uma regrinha na nutrição que é 80-20,
né? Se você tem 80% do seu tempo e da sua alimentação é saudável, é composta por alimentos mais naturais e tudo mais, não tem problema de 20% você comer algum tipo desses alimentos, né? Não que deva também, mas se quiser, não teria tanto problema. Teria a consequência, seria bem menor, porque 80% combateria os 20%. É mais forte 80 do que 20, né? É verdade. Né? E crescem também na questão, como que a nutrição vê essa questão de buscar essa saúde alimentar através de remédio, de cápsulas. Hoje a gente vê alguns exageros ali que realmente até prejudica, até leva à morte, né? Exatamente. Então, tem os produtos, digamos, os medicamentos mesmo, indicados, por exemplo, para emagrecimento, né? Mas, assim, esses medicamentos, eles não resolvem a causa do problema, né? Então, eu procuro trabalhar muito nessa linha de encontrar as causas dos problemas de saúde e buscar agir aí, né? Então, a causa dos problemas de saúde não é falta de remédio, falando em termos de alimentação, a causa da obesidade não é falta de um remédio. Então, não é o remédio que vai resolver. Né? O remédio ele é indicado para uma situação pontual, de repente a pessoa precisa fazer um emagrecimento rápido para fazer uma cirurgia, né? Então, com a prescrição médica, avaliação e prescrição médica, né, esse remédio ele pode sim ajudar essa pessoa pode se beneficiar, mas a longo prazo não. Né? A longo prazo, realmente tem que ir lá nas causas dos problemas e ir trabalhando as mudanças, tanto alimentares quanto de estilo de vida, né? Atividade física, melhorar sono, procurar diminuir um pouco o impacto do estresse. Né? E se a pessoa tem a genética, né, como o senhor falou, desse rapaz que os familiares já faleceram com diabetes e ele está indo no mesmo caminho. Por quê? Porque ele tem realmente ali, certamente, uma base genética, mas essa genética ela não é um destino traçado que a pessoa está fadada a ter, então, diabetes porque os meus pais tiveram ou familiares tiveram. Né? A genética nossa ela é um código e ele vai se expressar ou não dependendo do estilo de vida e da alimentação. Então, a gente precisa... tem como a gente intervir na genética, né, dessa maneira. Né? Se você tem uma genética, mas você busca, né, ter o seu estilo de vida e alimentação saudável, você vai ter bem menos chances de ter aquela doença. Não é também uma certeza que não vai ter, mas as chances são bem menores, né? Eu penso assim, que até na questão da fé, da conversão, da nossa relação com Deus, às vezes nós confundimos algo que nós queremos que Deus faça em nós, mas a gente não faz, né? Parece que o querer fazer aí um emagrecimento, uma alimentação através de remédios, é um pouco essa terceirização. Eu quero que um comprimido faça o que eu mesmo não decidi fazer. Não quero fazer o caminho, né? Então, isso... eu falava na roça, isso funciona até a letra M do alfabeto, né? Mas não chega até o final do alfabeto. Que precisa ser uma decisão, né? Sim. É uma decisão pela vida, pela saúde, né? E nestas orientações básicas, o que você daria para as pessoas que querem melhorar a alimentação e diminuir o risco da fome oculta? Porque essa fome que as pessoas às vezes nem têm consciência que ela existe e precisa ser visualizada. Né? A fome oculta, falando até um pouquinho antes, né, de responder sua pergunta, a fome oculta ela é uma situação que a maioria das pessoas tem, mas assim, como que a gente pode identificar? Primeiramente, através de uma avaliação de qual é a alimentação básica, padrão daquela pessoa. A alimentação dela é sempre assim, o pão branco, a farinha branca, né, que são farinhas refinadas e são desprovidas, né, perdem essas vitaminas, por exemplo. Né, o dia a dia é muito isso, né, essas farinhas brancas, refrigerantes, muito açúcar, quase nenhuma fruta, alface, né, só aquela folhinha ali em cima para fazer a decoração do prato, mas não é realmente uma quantidade suficiente. Então,
através dessa avaliação da alimentação, a gente já consegue identificar e é quase certeza que essa pessoa tem essa fome oculta. Então, muitas pessoas têm, né? Às vezes, a deficiência de 2, 3 minerais, por exemplo, que está comprometendo, por exemplo, as funções. Então, pessoas, às vezes, têm muito cansaço. Hoje em dia, é muito comum as pessoas se queixarem disso, né? Muito cansaço, dorme, mas acorda cansada, né? Aquela fadiga, indisposição. Isso é um dos sintomas de falta de vitaminas do complexo B, por exemplo. Né? Elas entram muito nessa produção da energia pelas nossas células, né? As vitaminas do complexo B. Então, o que eu diria, né, para as pessoas? Depende muito de em que estado você está. Eu gosto de falar isso, né, assim, porque depende de como é a sua alimentação, é o que você tem que fazer, é o próximo passo. Porque não adianta, assim, eu pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação totalmente bagunçada e entregar para ela um plano alimentar perfeito, né, com os alimentos mais saudáveis, que aquela pessoa ela não vai conseguir fazer. Né? Ela não vai sair do 0 para o 80 tão rápido. Então, a gente tem que ir trabalhando aos poucos. Então, exemplo, se ela está com essa alimentação, né, desorganizada, então vamos incluir aqui, que tal? Né? Você tem frutas em casa, quais tipos costuma ter? Né? Vamos, então, que tal a gente incluir aqui no café da manhã sempre uma fruta, né? O que você tiver em casa? Já é um passo dado. Né? E vamos, depois do almoço, mais uma, e à noite outra. Quer dizer, já chegou, por exemplo, nas 3 frutas, que é o mínimo recomendado para a gente consumir durante um dia. Né? Então, tudo depende em que momento a pessoa está, mas, assim, buscar realmente, a orientação geral seria buscar, incluir mais frutas no dia a dia. Não é comer um dia 10 frutas e ficar uma semana sem comer fruta. Né? As nossas necessidades, elas são diárias. Então, todos os dias, é aquela coisa, igual tomar banho, né? A gente tem que tomar banho todos os dias, né? Então, a gente também tem que ter aqueles alimentos todos os dias presentes aí no prato, né? Lógico, sempre pensando na questão das possibilidades financeiras também. Sim. Né? Um dia, também uma nutricionista falou da importância da laranja, né? Ele disse, Padre Ernesto, o senhor gosta de laranja? Eu falei, nossa, mas gosto. Eu chego a chupar 6, 7 laranjas. Ela falou, misericórdia. Então, também, eu gosto muito de laranja, né? Mas o ideal é uma laranja, né? 2. Isso, é. Porque o excesso também transforma num algo prejudicial, né? É. As frutas, elas têm um tipo de açúcar que chama frutose, né? É um açúcar que, dependendo da quantidade, né, e da carga que você consome num determinado horário, ela pode ser prejudicial. As frutas têm o lado bom, lógico, né, as fibras, várias vitaminas, minerais, substâncias medicinais até mesmo, né, que a gente chama de fitoquímicos, né, essas substâncias todas. Então, ela tem muito mais valor muito mais benefícios do que essa questão da frutose, que pode ser prejudicial. Então, o que a gente precisa? Realmente ter o equilíbrio, como comer, né? Então, não tem que ter medo de comer fruta, mas também não vai chupar uma laranja, uma baciada de laranja, né? Então, por exemplo, 1 a 2, por exemplo, num determinado horário, né? Uma porção, dependendo da pessoa, às vezes uma porção, se é uma pessoa, um homem mais alto, forte, ele tem uma necessidade maior, né? Às vezes 2 ali naquele horário, e o que é importante também é o contexto do dia todo. Né? Então, assim, estar dentro daquele padrão alimentar mais saudável, isso não vai ter problema, né, de consumir, às vezes, 2, 3 laranjas. Sim. E nós gostamos muito o ser humano, né, que é tudo prontinho, né? Então, já fazendo aqui uma consultoria, ajudando o pessoal que está nos assistindo, um café da manhã, assim, esse café da manhã, ele é adequado. Já me disseram, e pessoas que fazem isso, falaram, é muito bom tomar em jejum água morna com limão. Né? Isso é verdadeiro? Fato ou fake, né? Então, porque eu falei, por que água morna? Né? Eu não fiz a experiência, não, né? Mas essa questão, eu fiquei com vontade de fazer para ver. A água morna, essa prática, ela vem muito da Ayurveda, que é um tipo de alimentação se eu não me engano, da Índia, né? Uma prática da medicina oriental,
tá? E que, né, incorporada hoje em dia nos hábitos aí, divulgada na mídia, muitas pessoas adotam. Mas assim, na verdade, poderia ser uma água não morna também, né? Poderia ser uma água natural, não precisa mornar a água, tá? Porque o benefício vai ser principalmente do limão e não exatamente Não da da água. temperatura. Não está errado a água morna. Só digo assim, dentro da nutrição existem muitas até mesmo ideologias, né? Então a gente, dependendo de cada pessoa, se está fazendo bem para você, tudo bem, né? Mas não que tem que ser assim. Então, o limão, ele, em jejum, por exemplo, ele pode ajudar pessoas que têm baixa produção de ácido pelo estômago. Então, essas pessoas, por exemplo, geralmente elas têm queixa de má digestão, né? Acordam, por exemplo, assim, com aquela sensação de estômago pesado. E o limão, ele tem a propriedade de ajudar a melhorar o ácido, né, da célula, não exatamente do estômago, mas na célula ele vai mudar o pH lá na célula e ajudar a ter, por exemplo, um organismo assim com menos risco, por exemplo, de inflamações. Então ele tem esse benefício, né? Tem a vitamina C, que é uma das vitaminas mais presentes ali no limão. Então é uma prática boa, mas depende da pessoa. Então não significa que a água com limão, a pessoa toma em jejum, para mim é muito bom, que vai ser bom para todos, né? Isso Então, mesmo. esse conceito que precisa ser assimilado por cada um de nós, né? Daí a importância de passar com orientação profissional, né? No seu consultório, na sua vida profissional, de que forma você avalia essas realidades e como buscar ajudar as pessoas? Como que você costuma orientar nesse sentido? Qual que é que cada profissional tem o meu estilo é esse, eu procuro ajudar, porque a realização da nossa atividade profissional é, de fato, ajudar as pessoas, né? Sim. Existem várias metodologias de trabalho, né? Não significa que um é melhor que o outro, mas a gente às vezes as pessoas se identificam com uma determinada linha de trabalho, outras com outra, né? E está tudo bem, né? Então, a minha forma de trabalhar é buscando avaliar o indivíduo como um todo e não apenas a alimentação da pessoa. Então, eu avalio através de questionários, por exemplo, de sinais e sintomas, né? Eu aplico alguns questionários na primeira consulta, principalmente, e onde a gente vai identificar aí os sintomas e associar com possíveis causas dos problemas, né? Avalia a alimentação, avalia quando a pessoa tem alguns exames de sangue, ela traz, eu avalio também. Geralmente eu peço alguns exames quando ela pode estar fazendo, né? Porque os exames eles são ali o ajuste fino, né? A gente vai melhorando a alimentação e às vezes alguns sintomas eles não desaparecem. Aí no exame a gente consegue ver, de repente é uma deficiência de alguma vitamina, algum mineral, e aí a gente entra com a suplementação, né? Gosto de fazer uma suplementação individualizada também. Não recomendo muito, por exemplo, aquelas fórmulas de farmácia prontas. Por quê? Porque são fórmulas exatamente que é para assim, para um todo, né? Elas não contemplam a pessoa individualmente. Então, eu procuro trabalhar dessa maneira, né? E vendo as dificuldades da pessoa, a rotina de vida dela. Eu sempre procuro perguntar isso, né? Porque não adianta eu também querer que ela faça aquela dieta perfeita, sendo que a rotina dela não permite, né? As condições financeiras, a pessoa não gosta de cozinhar, por exemplo, né? Aí não vou querer que ela saia cozinhando todos os dias, ela nunca mais vai voltar comigo, né? Então, entender a pessoa para poder, na realidade dela, apontar um caminho melhor para ela ser mais saudável, né, na alimentação. A questão da fome, porque a fome está muito aqui na cabeça, né? Porque eu percebo também, a gente está para deitar, não precisa comer mais, mas parece que faz mais com fome, de comer alguma coisa, né? Essa fome, acho que ela identifica com qual fome, assim, porque assim, você não está com aquela fome, mas vem aí a cabeça que diz, aquele hábito, né? aquele hábito, e vai descansar, né? As pessoas falam, mas é bom não dormir com fome. Eu já falo o contrário, é bom não dormir com o estômago cheio.
né? Então, assim, essa fome, padre, à noite, por exemplo, ela pode ser em consequência de, durante o dia, a pessoa não ter se alimentado adequadamente. E à noite, ela, então, até mesmo a pessoa, à noite, geralmente a gente está mais relaxado, né? Saiu do trabalho e tudo, então é aquele momento, assim, do relax. E aí a tendência é querer comer e, muitas vezes, subconscientemente, comer aquilo que não comeu o dia inteiro, né? Então, é o horário de maior compulsão alimentar. Né? Mas, assim, como o senhor falou, comer alguma coisinha na hora de dormir, né, pode ser mesmo um hábito. Né? E esse hábito você pode quebrar, por exemplo, ao invés de comer, você tomar um chá, ou você tomar um copo de água. Às vezes, você preenchendo ali o estômago, você já perde um pouco um sugestionamento, né? Eu digo, às vezes está acostumado, é hora de dormir, não posso dormir com o estômago vazio. Né? E, na verdade, é muito bom que a gente durma com o estômago mais vazio do que cheio, porque à noite é um horário que o nosso corpo precisa descansar e não trabalhar para fazer digestão, por exemplo. Eu até recomendo os meus pacientes jantarem até às 8 horas da noite e depois não comerem mais nada. Só água, chá, só líquidos, assim, né? Por quê? Exatamente para ter essa pausa. É muito importante essa pausa à noite. Isso vai ajudar até os casais a viverem melhor, né? Porque nos meus atendimentos, algumas realidades de casais que chegam a dormir separado porque geralmente os homens roncam, né? Roncam demais e a mulher fala, não aguento, porque come à noite, bebe, e tudo isso vai refletir, né? Porque isso tem a ver com o estômago cheio, né? Sim, o sono. A chance de roncar é bem maior, né? Exatamente. E aí, para quem é casado, a outra parte vai ser prejudiciada. Prejudicial, né? Sim. Agora, nós fomos educados que são 3 refeições ao longo do dia e mais uns petiscos ao longo. É assim mesmo o planejamento? Porque é o café da manhã, almoço e janta, né? Agora a gente ouve assim que a janta não é tão fundamental, né? Na verdade, eu vejo que sim, que ela é importante. Hoje em dia, hoje em dia, digo assim, já há algum tempo, né, as pessoas têm hábito de não jantarem comida, né, até por questão de praticidade, né, ou porque não querem repetir o que comeu no almoço, né. Meus filhos, por exemplo, não gostam muito, então lá em casa é complicado, tem que ficar tendo muita criatividade. Mas, assim, no jantar, às vezes as pessoas comem pão, né, repetem o café da manhã, aquele pãozinho com manteiga ou café com leite. Esse hábito, todos os dias, ele é prejudicial. Por quê? Porque ao longo do dia a pessoa não consegue, né, fornecer para o organismo todos os nutrientes que ela precisa. Ela precisa, por exemplo, comer os legumes, as verduras, né, alguma proteína melhor, aí, digamos, né, que não necessariamente a carne, poderia nesse lanche à noite, por exemplo, ao invés dessa composição que eu falei, incluir um ovo, né, nesse pão, aí já melhora. Já tem uma proteína melhor, incluir alface, tomate, comer uma fruta na sobremesa, já melhora esse jantar, né? Mas, assim, não jantar, não comer nada, por exemplo, aí a gente tem que ver durante o dia se conseguiu atingir. Quais seriam essas recomendações? Então, por exemplo, em termos de verduras, frutas e legumes, se ela comeu ao longo do dia uns 2 pratos, somando tudo isso daí em legumes, verduras, salada, ok, 2 pratos por dia, um no almoço e um no jantar. Se ela comeu uma proteína no almoço, uma carne, no jantar um ovo, ok. 3 frutas, pelo menos, de 3 a 5, ok. Mas tem pessoas que às vezes acordam, tomam um café preto, aí na hora do almoço come aquela quantidade, né, porque está com muita fome, passou a manhã toda sem comer, e aí o arroz, o feijão, uma fritura, né, não come salada, aí à tarde um pão de queijo com café e aí não janta. Ou come um macarrãozinho daqueles bem rapidinho lá, né, que a gente não pode falar o nome, né? Então, assim, é um padrão de alimentação que certamente leva àquela fome oculta lá, de falta de vitaminas e minerais, e as consequências são ganho de peso, maior risco de desenvolver aí o diabetes, né, associado às questões, por exemplo, hormonais, né?
depois dos 40, começa a haver uma queda hormonal, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? E há um aumento, por exemplo, de circunferência aqui do abdômen, né? Que tem muita associação com essa deficiência dos hormônios, mas também com a alimentação, que passa a ser uma alimentação mais farturenta em termos de calorias, de açúcares, o álcool, né? E aí vem, né, esse perfil de doenças acompanhando, e uma maior incidência nessa idade, por exemplo, 50 ali, é uma idade de grande incidência de infarto, AVC, doenças cardiovasculares, e que tem essa base lá nesses hábitos, né? Nos hábitos, né? Agora tem, esses dias, estava no almoço e uma moça magra, mas ela comeu, o tanto que ela comeu foi coisa... Invejável. É. E magrinha. E magrinha, é. E eu até fui conversar com ela, falou, nossa, mas você come bem, né? E ela falou, olha, padre, eu como assim todos os dias e eu não engordo. Uhum. É do organismo da pessoa, porque ela pode não engordar, mas pode não estar sendo saudável para ela, né? Aí não significa, eu acho que imagino, né? Que nem todo magro é saudável. Né? Precisaria avaliar. Tem um sacerdote, amigo, que ele é magro e ele infartou. Uhum. Infartou assim, numa hora, hoje conseguiu, né, correr com ele, está vivo e tal, hoje faz um acompanhamento e é magro, né? Então, ela deve estar acompanhando, lembrar que às vezes acha que é tão saudável, mas pode não ser. Uhum. Tudo é no equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio do centro para todas as áreas, né? Uhum. Olha que bom, nós já estamos aí já com 50 minutos, como o tempo passa, como é gostoso conversar com um tema tão especial que é a saúde, é a vida. E para falar com a Leida, como que se faz para uma consulta? Tem um consultório? Qual que é o caminho? Sim, eu tenho, né? Eu atendo aqui em Rio Preto, né? Presencialmente, e, né, devido a necessidade da gente se adaptar no período da pandemia, a gente começou a atender online também e deu muito certo. Então, eu tenho também essa possibilidade de atendimento por teleconsulta, né, online. E para fazer contato comigo, né, eu tenho aí o telefone. Isso, pode passar o telefone aqui online. Bom, esse é o celular, né? Sim, é o meu celular, 17 99124 0776. Tenho também minhas redes sociais, principalmente o Instagram, né? O meu perfil é o Leida Freire Nutri, tá? Então lá eu procuro postar também algumas dicas, né? Um pouco do que é meu trabalho, na medida que a gente consegue, né? Tempo e habilidades ali com as artes de Canva, né? De montar aquelas artes, a gente vai postando, fazendo alguns vídeos para ajudar, né? Então meu atendimento é dessa maneira, né? Ótimo. Como há um provérbio, saúde e paz, né? O resto a gente corre atrás. Vamos cuidar da saúde para viver bem. O desejo de Deus é que nós sejamos muito felizes e a felicidade passa por uma saúde, um corpo equilibrado, uma vida saudável, né? Então, convidamos você a buscar através desse podcast essas informações. A Leida está à disposição. Hoje online, diante da correria das pessoas, também é um instrumento muito eficaz, né? Agradecendo a Leida por toda essa orientação, pelo carinho de dedicar esse tempo conosco, e a você que sempre tem nos acompanhado e levado essa mensagem a outras pessoas. Que Deus abençoe, proteja a sua saúde e o Espírito Santo ilumine bem as suas escolhas alimentares, as nossas escolhas.